Assalamu alaikum, aizel mushahidin, e bem-vindos para mais um episódio de Aprende Árabe Egípcio com séries. A cena que vamos analisar hoje é de um seriado que se chama Ruba' Rumi. Ruba' quer dizer um quarto de alguma coisa, né, do peso, um quarto de Rumi. Rumi é um tipo de queijo. Pelo nome, é um seriado muito engraçado. A cena começa com um homem chegando num restaurante para encontrar a namorada dele e ele está muito atrasado, aí ele começa a se desculpar. Como sempre, antes de analisar a cena, vamos aprender as novas palavras. A palavra é ma'alish. Ma'alish. Sinto muito. Poderia também significar desculpa. Ma'alish. Ma'alish. Se escreve assim. A primeira letra é a letra mim, M de Maria, assim, ó. Ma. Depois a letra Ain. Ma'a. Depois a letra L, com kasra, li, o ye. E por último a letra Shin, Shishu. Aí ma'alish. Ma'alish. Mais uma vez. Ma'alish. Ma'alish. Aqui temos um verbo no passado, que significa me atrasei. Itakhart. 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 Se escreve assim. O E. Itakhart. Itakhart. Isso significa eu me atrasei. A gente poderia dizer ana, né? Eu. Ana itakhart ou somente itakhart. Já está conjugada com ana, né? Me atrasei. Então fica bem claro. Itakhart. E sempre que vocês encontram essa hamza, significa que ali tem um som glotal. Itakhart. Você pode ter visto essa palavra antes, que é você para homem. Enta. E, nun e o T. Alif, nun, T. Cuidado aqui, enta. Às vezes a gente pode escrever todos os sinais desse jeito. Kasra aqui, sukun aqui, fatha aqui, enta. E às vezes vocês não vão achar isso escrito, né? No árabe egípcio ou nos dialetos de uma forma geral. Então vocês podem se acostumar a escrever também sem esses sinais, tá? Com o tempo vocês vão pegar o jeito, vai ficar muito fácil. Agora temos uma palavra muito linda que significa as flores. Il-ward. Essa parte aqui, ó, é o artigo definido. Artigo significa o, significa a, significa os, as. Pode significar qualquer um desses, tá? E a próxima palavra, ela vai ficar bem clara se é singular ou plural, se é feminino ou masculino, né? Então a palavra ward significa flores, ward, e il-ward significa as flores. Se escreve assim. Il, o artigo definido, depois vamos ter a palavra ward, wared. Il-ward. 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 E agora temos a palavra para, ou por causa de. Ashen. Ashen. Se escreve assim. Ashen. Ashen. Essa letra Ain. Essa letra Shin. Essa letra Alif. E essa letra N. Ashen. Então, se alguém perguntar a você, por que você fez isso? Aí você pode dizer, Ashen. E aí você explica, Ashen. Também pode significar para, no sentido para você, também poderia ser, tá? Eu comprei esse presente, Ashen, você. A gente vai aprender isso depois, Ashen. Agora, duas palavras, mas uma expressão muito importante e muito legal. A frase é Alil Ezo. Significa mal educado ou não gentil, alguém que é indelicado, né? Alil Ezo. A palavra Zo, somente essa parte aqui, ó. Vou escrever aqui. Zo significa delicadeza, gentileza, zo, tá? Pode significar também o seu gosto de escolher as coisas, se chama zo, né? E quando a gente coloca o artigo definido, como a gente aprendeu na palavra anterior, a gente está definindo el e zo, ezo, né? Alil significa tem pouco. Alil zo,
alguém que tem pouco delicadeza ou pouca educação. قليل الذوق. Uma coisa muito importante aqui é que esta letra, que quem está aprendendo a ler e escrever já sabe, que a pronúncia dela, ou o nome dela, é a letra Qaf, né? Então o som é Qa, 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 Qa. Mas no árabe egípcio, na maioria dos casos, a gente vira essa letra do som do Qa, se escreve do mesmo jeito, né? Mas a gente vira o som dela para um alif. Se ela está com Qaf com fatha, a gente imagina que é um alif, ou a hamza com fatha, ficaria a. Por isso a gente fala a, lil, depois a palavra ezo. Ezo. Aí fica alil ezo. Quando você espera de alguém ser gentil ou que faz alguma coisa assim de uma forma educada e gentil, mas ela não faz, aí você pode dizer para ela Enta alil ezo. Enta é você para homem. Enta, como a gente já aprendeu anteriormente, Enta alil ezo. Então, mais uma vez, alil ezo. Alil ezo. Alil ezo, né? E de novo, como se você quer dizer para um homem, você é mal educado ou você não é gentil, colocaria enta antes, né? Enta alil ezo. Você é mal educado ou você não é gentil. Vamos revisar rápido a pronúncia de todas as palavras, tá? Aqui temos a palavra ma'alesh. Ma'alesh. Você pode sempre pausar, repetir, tentar escrever e falar em voz alta para consolidar a palavra. Ma'alesh. اتأخرت. اتأخرت. انت الورد. الورد. عشان قليل الذوق. قليل الذوق. Agora eu quero te dar um desafio muito interessante. A gente vai assistir o trecho que vamos analisar e o seu desafio vai ser achar essas palavras ou tentar captar, né, escutar essas palavras que a gente já acabou de aprender no trecho. Não se preocupe com nada além de somente tentar escutar. Se não conseguir escutar também, não tem nenhum problema. Agora a gente vai assistir sem a legenda e logo em seguida vamos analisar o trecho com muita calma, com a legenda e com a minha explicação. Vamos lá? بس معلش اتأخرت عليكي. انت ايه اللي اخرك قوي ما كده؟ انا بقولك معلش اتأخرت عليكي، ايه اللي اخرني؟ الورد ده ليا؟ لا ده عشان مامتك. اوكي ماشي، طول عمرك قليل الذوق. طب بس ادخل وانا جاي لك على طول. مش بتكلمي مين؟ ما تقلقش، بكلم واحده صاحبتي. مش تأخريش، طب خلص بسرعة. استناك هنا. بس معلش اتأخرت. Aqui ele fala معلش اتأخرت عليكي. معلش اتأخرت عليكي. معلش, o que a gente aprendeu, sinto muito ou desculpa, معلش. اتأخرت, que significa eu me atrasei. A gente pode dizer أنا اتأخرت. أنا اتأخرت, eu me atrasei, ou somente اتأخرت. Já está claro quem que está falando. Então, أنا اتأخرت. عليكي, aqui ela não foi colocada na tradução em português. Eu coloquei de uma forma mais simples, né? Desculpa, eu me atrasei. Mas, literalmente, em árabe, o que a gente está falando é me atrasei para você, me atrasei sobre você, né? Aí temos essa palavra, عليكي. Quem vem estudando ou escutando a língua árabe deve ter escutado a frase Assalamu alaikum. O que eu quero é essa palavra aqui, ó, alaikum. Alaikum, parecida com aliki, tá? Veio da mesma palavra. Como é que se forma essa palavra? Essa palavra é assim, ó. A preposição ala, que significa sobre, e a partícula ki. Aí fica aleki, assim, ó, aleki. Sobre você. No sentido, eu estou falando sobre você, de uma forma feminina, né? Uma mulher, eu estou falando sobre uma mulher, aleki, você mulher. Ou para você. Quando a gente fala na língua árabe, eu me atrasei. Eu poderia dizer somente ana etakhart, eu me atrasei, em geral. Mas, geralmente, falamos etakhart عليكي ou اتأخرت عليك quando eu estou falando com homem اتأخرت
اتأخرت عليك. عليك é para homem, عليكي é para mulher. Mais uma vez. معلش اتأخرت عليكي. معلش اتأخرت عليكي. Tente pausar para poder repetir a frase com calma. Escreve um rascunho a palavra ou a frase e tente falar em voz alta para consolidar essa frase e essas palavras. انت ايه اللي اخرك؟ Aqui ela fala, ele já antecipou e começou a pedir desculpas, não é? Mas aqui ela ainda não perdoa ele. Ela pergunta a ele, انت ايه اللي أخرك قوي كده؟ انت ايه اللي أخرك قوي كده؟ انت ايه اللي أخرك قوي كده? O que te atrasou tanto assim? Vamos parte por parte. Enta, você para homem. Já vimos. Enta, você para homem. Enti, você para mulher. Então, enta, você para homem. Enti, você para mulher. Enta, enti. Enta, enti. A palavra e quer dizer o quê? E. A palavra ele significa que. Ele. E se escreve assim. Alif, lam, lam, ye. Ele. Então aqui a gente fala o que é que te atrasou tanto assim. Depois tem a palavra akharak. Assim, ó. Akharak. O que te atrasou? O que te causou estar atrasado? Ele akharak. Awi significa muito. Kida significa desse jeito. Ou assim. Kida. Mais uma vez. Enta ele akharak awi kida. Enta ele akharak awi kida. Enta ele akharak awi kida. قوي ما انا بقول كده. لك معلش اتاخرت عليك ايه؟ Aqui, como ele já tinha falado, desculpa, me atrasei, e ela ainda perguntou a ele, logo em seguida, o que te atrasou tanto assim? Então, ele estava querendo dizer para ela, mas eu acabei de dizer desculpa, quer dizer, por favor, não me pergunte por que me atrasei, porque eu já estou pedindo desculpas. Aí ele fala assim, ó, mana ba'ulik, ma ana ba'ulik. Eu traduzi essa palavra aqui, ó, essas duas juntas, mana, como se fosse, mas eu não te disse. Mana ba'ulik. A palavra eu traduzi como passado, disse, tá? Mas a palavra realmente está no presente. Ba'ulik está no presente. Com eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo. Ana ba'ulik. Como é que eu estou te dizendo três palavras numa palavra só em árabe? Vamos então ver o que aconteceu. A palavra ba'ul significa eu digo, eu estou dizendo. Pode ser os dois, né? Eu digo ou eu estou dizendo. Ba'ul. Mais um L significa para. A letra L em árabe, apesar dela ser uma letra, mas ela também pode ser uma preposição e significa para. E o K significa você. Pode ser para homem e para mulher, dependendo do som que a gente vai produzindo. Como a gente tem dois L's aqui, a gente vai manter um deles. Vamos repetir então essa parte primeiro. Ba. U. E aí colocar um L. Deixa ele reto, não curvado assim, porque eu vou conectar. E o K. Aí fica ba'ulik. Um L com kasra. Isso que eu falei. Esse K poderia ser para você para homem, masculino, ou você feminino. O que faz a diferença? Se for a penúltima letra está com kasra, kasra que é esse sinal que fica embaixo, a gente vai dizer I, som de I. Então, essa letra L, mais um I, li. E o K, que é lik. Então, ba'ulik, eu estou te dizendo, mas eu estou falando com uma mulher. Se eu trocar esse aqui, ó, e colocar ele em cima, aí ficaria ba'ula. Esse é um som de A. Então, ba'ulak. Eu estou te dizendo, mas eu estou falando com um homem. Então, mais uma vez. Mana ba'ulik, mas eu estou te dizendo. Mana ba'ulik. معلش اتأخرت عليك. Desculpa, me atrasei para você ou me atrasei. معلش اتأخرت عليك. الورد ده ليا؟ Agora ela fala الورد ده ليا. الورد, as flores, da esse ou essas flores
leia. Essa palavra da é uma palavra geralmente utilizada com formas singulares. Da. Quando eu digo, por exemplo, da Rogel. Da, apontando para esse cara, da Rogel. Rogel quer dizer um homem. Então, da Rogel, este é um homem, ou esse é um homem. Mas no árabe egípcio, a gente mistura tanto entre coisas singulares ou plurais, e a gente pode fazer essa mistura. Então, aqui, o que está sendo dito é el ward da, como se fossem, né, essas flores, leia para mim. Lembra quando a gente falou da letra L, que ela pode ser uma letra, apesar de ser uma letra, ela também é uma preposição, significa para. Aqui, ó, o L. E o resto é o ya, significa mim. Nem sempre um alef, tá? Geralmente somente o ye, mas algumas palavras em árabe egípcio a gente acrescenta outros sons também, além da letra. Mas o ye significa mim. Então, quando a gente junta as duas, fica assim. Leia, leia, para mim. Então, ela está falando para ele, essas flores são para mim, el ward da leia, essas flores são para mim. Vamos ver o que ele vai dizer? لا ده عشان مامتك. Ele fala, لا, não, لا, ده عشان مامتك, لا, ده عشان مامتك. Tá? Vamos falar dessa palavra. Essa palavra quer dizer não. Ela se forma assim. Você coloca um L, dentro dela coloca um Alef. Ficaria lá, tá? No árabe padrão é pronunciada lé. Lé. Com LA, tá? No árabe egípcio a gente fala lá. Lá. Eu escutei falando por aí, alguém dizendo que no árabe egípcio as pessoas falam lá, para enfatizar que não, ou não sei se quando está estressado, alguma coisa assim. Gente, tem nada a ver. Se vocês ouvirem uma coisa estranha como essa, podem reportar para as autoridades que essa é uma invenção. Tá? A gente pode dizer lá ou lá, confortável, né? Sem estar estressado, sem estar brigado, nada disso. É a mesma palavra, mas só tem duas maneiras de pronunciar ela. A gente pode dizer tanto lá e também lá. Da, isto, ou seja, as flores, عشان para, ou, né, isso eu comprei para, mamtik. Mamtik é a sua mãe. Mamtik. Se escreve assim, mama é mãe. O T, porque geralmente tem um som feminino, um som de T com palavras femininas. E o K, como a gente falou, é você, para homem ou para mulher, dependendo do som da penúltima letra, né? Então, essa mesma escrita, se eu colocar um sinal assim em cima, essa letra T, tá? Esse som em cima dá um som de A. Então, T com A, tá. Certo? Então, mamtak, essa letra K. Mamtak. Mamtak, eu estou falando a sua mãe para um homem. Mamtak. Essa é de uma forma carinhosa, uma forma delicada. E se eu colocar embaixo, esse T, embaixo dele eu colocar uma kasra, a kasra tem som de I, ficaria mamtik. Mamtik. Mais uma vez, lá. Da عشان مامتك. Vamos escutar essa frase de novo. ايه الورد ده ليا؟ لا ده عشان مامتك. اوكي ماشي طول عمرك قليل الذوق. Aqui ela fala três palavras que têm significados parecidos. Ela fala ok, mexe. Não tem tradução. Porque ela descobriu, né, que as flores não são para ela. E ok, vem do inglês, ok. Mexe. Mexe, tá bom, tá certo. Mexe. Então, ok, mexe. Tul umrak, essa frase aqui, tul umrak significa sua vida. Aqui, ó, umrak. Umra é vida e o K, sua. Como a gente está vendo muito aí, esse K se refere a você para homem ou você para mulher, dependendo do som da penúltima letra, que no caso esse é R, né? Ela está falando umrak, com fatha aqui, ó. Umrak, a sua vida para um homem. E tul, literalmente significa altura. Mas quando a gente coloca as duas palavras juntas, tul, umrak, a gente está falando assim,
até agora na sua vida. Então, por um quanto na sua vida, ou pela altura, pelo tamanho da sua vida até agora, o que implica, o que expressa a palavra sempre. Por isso eu traduzi aqui como sempre. Então, طول عمرك, né, é sempre. قليل الذوق, essa frase quer dizer indelicado ou mal educado ou não tem gentileza. قليل الذوق. Por quê? Ela estava esperando, por exemplo, ele estava indo para visitar a namorada dele ou a noiva dele e ele não leva flor para ela, ele leva para a mãe dela. Então é uma indelicadeza, né? Então ela está dizendo, você sempre é indelicado. Mais uma vez? Ok, mexe. طول عمرك قليل الذوق. طول عمرك قليل الذوق. Só lembrando que, se o ritmo está rápido, vocês podem sempre pausar o vídeo, estudar com calma, repetir a palavra com calma, repetir várias vezes. Se você gostou dessa expressão, por exemplo, طول عمرك, você está falando com um homem, e quer dizer, você sempre não sei o quê. Aí você fala طول عمرك. طول, vou escrever de uma outra forma. عمرك, para mim ficar mais claro. طول عمرك, repete mais alto. طول عمرك, aqui tem um tracinho. طول عمرك, طول عمرك, طول عمرك, repetem várias vezes. Então, não se estressem com o ritmo da aula, tá? Quem tem um ritmo mais rápido consegue acelerar mais fácil, quem tem ritmo mais devagar não tem nenhum problema, pausa, repete quantas vezes você quiser. Aqui ela fala tab. Essa tab, ela veio de uma palavra que se escreve assim, tayyib. Tayyib, tá bom. Ou então, tá bom. Tayyib. A gente pode abreviar ela, deixar ela mais curta e tirar esse ye, essa letrinha. E aí fica resumida no tab. Tab. Bas pode significar, tá bom? Somente. Bas. Pode ser também ficar quieto. Bas. Ou para com isso. Às vezes, no árabe egípcio, a gente usa duas palavras diferentes, mas quando estão juntas, elas acabam sendo uma repetição da mesma coisa, né? Por exemplo, tabas, então, somente, então, tá bom, sabe? Ou então, fica assim, tá bom, né? Tabas. Udkhul é imperativo. Udkhul, entre. Udkhul. Udkhul. Como ela está falando com um homem, está dizendo para ele entre, então fica desse jeito. Udkhul. Udkhul. Se ele que diz para ela entre, ou eu estou falando com uma mulher, dizendo para uma mulher entre, aí vai ser assim, udkhuli. A gente acrescenta um ye. Essa letra. Fica udkhuli. Então, alguém vem para mim visitar, por exemplo, bate na porta, eu posso dizer o quê? Udkhuli. Se for uma mulher, udkhuli. Entre. Se for um homem, udkhul. As duas são imperativos. Mas como a gente tem você em árabe, né? Você em árabe tem duas palavras, né? Tem enta para homem e enti para mulher. Então, o imperativo do enta é diferente do imperativo do enti. Tá vendo? Enta, udkhul. Ou seja, aqui eu estou falando com enta, você é homem. E quando eu digo udkhuli, eu estou falando com enti. Percebem que enti tem o ye no final, que tem o som de i. Udkhuli tem ye, que tem som de i no final. Então, sempre tem essa marcação. Então, ela diz para ele, então, tabas, udkhul, entra, wana, e eu, wana, gayelak, vindo para você. Estou vindo para você. Quer dizer assim, eu volto logo, eu venho já. Gayelak, gayelak. Essa palavra gayelak é assim, ó. Gaya, vindo, le, o que a gente disse que esse le é para, e o ka, você. Tá? Faz sentido? A gente já viu esse le, para você, ou para, várias vezes até agora, né? A letra L, que ela, apesar de ser uma letra, ela também pode ser uma preposição que significa para. É simplesmente uma letra só. E o ka se refere a você. Gayelak, estou vindo para você. É uma mulher que está falando. Gayelak. Alatul significa logo ou já. Alatul. Alatul também significa em frente. Quando a gente fala de direções depois, vocês vão ouvir essa palavra alatul como em frente, vai em frente. Mas nesse contexto significa eu venho logo, eu volto já. A frase toda? Tabas udkhul wana
جايالك على طول. وانا جايالك على طول. Aqui ele fala mexe. Ela diz para ele entra e eu venho logo, né? Aí ele fala mexe, tá bom. Mexe. Se a gente combinar alguma coisa, aí vocês podem falar mexe. Eu digo, por exemplo, eu quero que você estuda muito bem. Mexe, tá bom? Aí vocês podem falar mexe, tá bom. Mexe, está bem ou tudo bem, mexe. Aí ele pergunta a ela بتكلمي مين? Mim significa quem. Quem? بتكلمي, você está falando. بتكلمي. بتكلمي, você está falando. بتكلمي. مين, quem. Mexe. بتكلمي مين? Está falando com quem? Mais uma vez, se você quer perguntar a uma mulher com quem você está falando, pergunta بتكلمي مين. بتكلمي مين. بتكلمي مين. بتكلمي مين؟ Tá falando com quem? مش بتكلمي مين؟ ما تقلقش بكلم واحده صاحبتي. Aí ela fala ما تقلقش. ما تقلقش. ما تقلقش quer dizer não se preocupe. ما تقلقش. ما te. Essa letra, originalmente o som dela é um som de qa, qa. Só que no árabe egípcio a gente troca ela para um som de alif. No árabe egípcio, tá? Na maioria dos casos, nem em todos, tem algumas palavras que continuam com o som de qa, só que a maioria a gente troca para um alif. Aí, se ela tem um som de a, ficaria a, i seria i, ou se for qaf com dama, seria u. Aqui, ma تقلقش. Não se preocupe. ما تقلقش. Tem duas qaf, aqui e aqui. ما تقلقش. Seja homem ou mulher que está falando, mas falando com um homem, a palavra, o não se preocupe vai ser ما تقلقش. Não se preocupe. Depois ela vai dizer بكلم. Estou falando. Quando eu digo أنا بكلم, a minha letra está feia, né? أنا بكلم. أنا بكلم. Eu estou falando com. Eu estou falando. أنا بكلم واحدة. Uma. صاحبتي. Amiga minha. Uma amiga minha. واحدة صاحبتي. واحدة صاحبتي. واحدة صاحبتي. Mais uma vez. ما تقلقش. بكلم واحدة صاحبتي. ما تقلقش. بكلم واحدة صاحبتي. بكلم واحدة صاحبتي. ما تقلقش. بكلم واحدة صاحبتي. Mais uma vez. واحدة é uma. صاحبتي. صاحبتي. Amiga minha. Ou minha amiga. صاحبتي. مش تأخريش تأخريش. Aqui ele fala mexe. Aquela palavra que a gente aprendeu. Tá bom. Mexe. ما تأخريش. Ele está pedindo para ela não se atrasar. ما تأخريش. Se escreve assim, ó. ما تأخريش. Não se atrase. ما تأخريش. ما تأخريش. E ele coloca a palavra tab de novo. Aqui eu traduzi como então. É enchimento, né? Durante a fala, assim. Sem perceber até a gente falar essas palavrinhas sem prestar atenção. Mas ele queria dizer assim, mat akharish tab. Então, não se atrase. Tá bom. Então, não se atrase, né? Como ela disse que ela vai voltar logo. Aí ele ainda enfatiza o fato e disse assim, khallasi بسرعة. خلصي بسرعة. خلصي significa termine ou acabe. É um imperativo também. خلصي. بسرعة. بسرعة quer dizer rapidamente. Eu traduzi aqui como logo, né? Então poderia ser acabe logo ou termine rapidamente. خلصي بسرعة. Mais uma vez. ماشي. ما تأخريش طب. خلصي بسرعة. ماشي. ما تأخريش طب. خلصي بسرعة. termine logo. خلص بسرعة. استناك هنا. Aí depois ele fala هستناكي. Aqui, ó. هستناكي.
O ha indica o futuro. Estanna, esperar, o que se refere a você. Então, eu vou esperar você. Hastaneki, hena, significa aqui. Hena. Hastaneki, hena. Pode ser que alguém que está assistindo essa aula agora não sabe ler e escrever em árabe, e eu acho que isso pode dar agonia em vocês. Não se preocupem, eu recomendo que vocês assistam esses vídeos se você sabe ler e escrever em árabe, pelo menos conhecem a regra geral, a ideia geral de escrever e ler em árabe, porque isso vai facilitar muito o entendimento e o seu aproveitamento dessas aulas. Se não, tenta pausar o vídeo quando eu estou dizendo, por exemplo, Hastaneki. E você escreve do seu jeito, tá? Uma coisa que não recomendo que vocês façam, que é escrever assim, ó. Hastaneki, tá? Isso parece bonito, parece fácil, mas com certeza, gente, quem quer se aprofundar muito na língua árabe, é melhor que você aprenda na língua original. Por isso eu sempre coloco a escrita em árabe. Quem não sabe nada na língua árabe, nesse mesmo canal tem algumas aulas com alfabeto para introduzir e vocês começam a aprender as letras aos poucos, porque é uma questão de tempo. Você aprender que essa letra, ela tem o som de ha. Pronto. Cada vez que você encontrar ela, você vai ter que dizer ha. E escute a palavra hastaneki. Hastaneki. Depois você aprende que essa letra, a letra S, o sa, has, tá? Então é interessante que vocês começam a aprender a forma lógica e a ideia de como escrever e ler na língua árabe, porque isso vai facilitar muito. Com isso, o trecho acaba. Agora você pode voltar, se você quiser repetir e pausar mais uma vez, pausar, repetir, pausar e repetir, até que você certificar muito bem que você aprendeu muito bem essas palavras e essas frases. E eu recomendo que você comece a praticar isso com algum colega para você fixar mais o que você está aprendendo. Até esse ponto, se você estudou muito bem agora essa parte, você vai poder assistir com calma e estar entendendo o contexto, né? Pode cair uma palavra, pode esquecer uma palavra, não tem problema, mas você vai poder assistir o vídeo e vai conseguir entender a ideia geral. Se você está gostando do modelo dessas aulas, recomendo que você se inscreva no canal, comente, compartilhe comigo o que você está achando, se você está gostando, se tem alguma coisa que você sugere que eu comece a colocar nas próximas aulas. E se essas aulas estão agregando um valor para você, então não esqueça de me apoiar através disso. Inscrever, curtir e comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos, que com certeza isso vai me ajudar bastante. Agora vou deixar vocês com o vídeo. Shukran wa ashufkum el vídeo é legal. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. بس معلش اتأخرت عليكي. انت ايه اللي اخرك قوي ما انا كده؟ بقولك معلش اتأخرت عليكي، ايه اللي اخرني؟ الورد ده ليا؟ لا ده عشان مامتك. اوكي ماشي، طول عمرك قليل الذوق. طب بس ادخل وانا جاي لك على طول. مش بتكلمي مين؟ ما تقلقش، بكلم واحده صاحبتي. مش تأخريش، طب خلص بسرعة. استناك هنا.